A gente continua falando de segurança pública, que, como eu já disse aqui para quem nos acompanha nessa edição do painel eletrônico, esse é um tema que tem sido prioritário nas discussões da Câmara dos Deputados e um dos projetos que está na pauta do plenário de hoje, né, o plenário que tem sessão prevista para começar a partir das 10 da manhã, é o projeto que trata do crime de obstrução de justiça no Código Penal. Então, para poder explicar melhor por que é necessária essa mudança no Código Penal, a gente convidou a autora dessa proposta, a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que já está com a gente aqui ao vivo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília. Deputada delegada Ione, muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez no painel eletrônico. Vou começar perguntando para quem está acompanhando a gente entender. Já existe um crime de obstrução de justiça. Por que está sendo necessário modificar o Código Penal? O que está ali que precisa ser ampliado, deputada? Olha, na verdade, não existe. Não existe. Está no Código Penal, mas não existe. Não, nem está no Código Penal. Na verdade, o que acontece? É uma inovação jurídica em que hoje nós temos essa tipificação lá na Lei de Crimes Hediondos, que é 12.850. Lá prevê esse tipo penal, porém, no caso de organizações criminosas. Lembrando que é necessário para configurar esse tipo de crime com organizações criminosas se tiverem pelo menos 4 pessoas. O que nós temos? Nós temos o tipo penal de coação no curso do processo e da investigação criminal, que está lá no artigo 344, ou seja, diferente. E o que ocorre? Lá, no caso, a coação, para configurar também a coação, aí sim, só será configurada a coação se houver algum tipo de violência, algum tipo de ameaça. Então, hoje nós temos um tipo penal completamente diferente, previsto no Código Penal, sim. Só que o tipo penal com relação a obstrução da justiça e também, inclusive, não é obstrução só da justiça, também criminal, ou seja, nas investigações, e eu quero dizer que até como delegada de polícia eu já sofri esse tipo de situação e muitas vezes a gente não consegue tipificar, ou seja, ter o artigo certo. Então, isso é uma inovação, não tem no Código Penal, não tem na legislação especial, é importante dizer isso, é por isso que nós estamos inovando. E inovar é muito bom, mesmo porque a gente vive uma grave crise de insegurança no nosso país, então é muito importante e já era para ter esse tipo penal no Código Penal e infelizmente a gente não tinha. Nós estamos agora inovando e trazendo esse crime, trazendo esse tipo legal que vai ser, tipo penal, que vai ser muito importante. Perfeito, deputada. É bom a senhora até esclarecer, porque é isso que a gente estava até aqui, né? Que o artigo 344 do Código Penal fala na coação, que a gente, que é leigo no assunto, fala assim, vamos explicar aqui para o nosso ouvinte. Mas não é uma obstrução, não, é muito além. O que o projeto da senhora, que está na pauta do plenário hoje, está colocando, é muito além. E a gente vê realmente, com recorrência em notícias de jornal, até com esses últimos casos envolvendo o crime organizado, que essa obstrução ela pode ir muito além daquela coação ali específica, ela há várias formas. E aí eu queria que a senhora pudesse exemplificar que tipo de obstrução que pode ser feita, seja no curso da justiça, seja no curso criminal, que atrapalhe o combate ao crime ali na ponta de fato, que é o que a população espera. Por exemplo, é muito comum a destruição de provas. É muito comum também as testemunhas falarem inverdades também, trazer elementos que não são verdadeiros. Eu mesma já passei por isso à frente, né? No delegado de polícia, ele preside um inquérito policial. Então a gente toma muito cuidado. Eu já tive situações que eu não tive como tipificar, justamente porque não estava no Código Penal e nenhuma outra lei esparsa. Mas, infelizmente, através de testemunhas, até mesmo dos próprios autores, né? No caso aí, por exemplo, o inquérito penal tem o investigado que o tempo todo ele tenta, de alguma forma, prejudicar as investigações, prejudicando as provas, muitas vezes também dizendo que a gente precisa ouvir aquela pessoa, ouvir aquela testemunha, ouvir o autor, e a testemunha não vai protelando, eu estou doente, eu não posso, enfim.
tudo isso configura também essa obstrução da justiça lá na frente, mas também durante o procedimento do inquérito penal. E aí, no projeto da senhora, tem aqui uma ressalva que é importante a gente até colocar aqui também para a senhora poder explicar, que não configura crime de que trata essa questão da obstrução de justiça o exercício regular da defesa técnica pelo advogado ou da defensoria pública ou o exercício do direito ao silêncio pelo investigado ou acusado. Não se trata de cercear a defesa, né? Não, de jeito nenhum. Nós estamos falando de coisas diferentes. Em tese, né, um investigado, ele quer se manter no direito dele de silêncio, nós respeitamos. Né? Se os advogados falam, não, ele não vai falar, e ele mesmo fala que não quer manter o direito de licença, a gente respeita. Assim como também as testemunhas, né? Elas têm que testemunhar, mas a gente não coage essa testemunha, nada disso. Nós deixamos ela falar, claro que a gente faz perguntas, se aquela testemunha ela se nega a falar, nós também não insistimos. Então, na verdade, a gente precisa de provas. O inquérito penal, são indícios, mas a gente precisa de provas para que a gente possa, ao final, indiciar. Não havendo elementos suficientes de autoria, não havendo elementos suficientes de materialidade, há o não indiciamento, e aí nós enviamos para a justiça para que a justiça, né, entenda que também continuar nessa situação, talvez pela insuficiência de provas, não pode acontecer, acarretar até mesmo na absolvição lá na justiça. E, deputada delegada Ione, a gente sabe que essa proposta da senhora está entre aquelas indicadas como prioritárias pelos secretários de segurança dos estados. Ela está na pauta do plenário dessa quarta-feira na Câmara. Qual que é a expectativa de votação e aprovação? A senhora espera que a proposta seja aprovada ainda hoje? A gente sabe que a relatora, a deputada delegada Corse, está recomendando a aprovação do projeto como a senhora apresentou, sem mudanças. Eu conversei com a Adriana ontem pelo telefone, ela não pôde estar presente aqui na casa, tendo em vista ter que estar com a filha dela, porém, ela me deu, assim, certeza que seria ontem. E ao final do dia, como não foi colocado em pauta, o que nos deixou tranquilos é que a própria mesa falou que hoje entra em pauta esse nosso projeto de lei. Pois é, então, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo nessa edição do Painel Eletrônico, ou depois também podcast essa entrevista, acompanha lá, sempre deixo esse convite para acompanhar em câmara.leg.br como que fica o resultado das votações, ou pelos nossos veículos, a Rádio Câmara, a TV Câmara, o canal da Câmara no YouTube, porque como a deputada delegada Ione falou aqui, há essa expectativa de votação dessa proposta, que muda ali o artigo 344 do Código Penal, criando o crime de obstrução de justiça, não é o que tem hoje lá no Código Penal. Então, a gente aguarda aí, deputada, a aprovação dessa proposta, mais um passo aí na questão da ampliação do combate ao crime no país. Se você me permite só um adendo, claro. Ele não modifica o artigo 344. Nós temos o 344-A, que aí sim tipifica o tipo penal de obstrução. É importante dizer isso. Então, ele não está modificando, ele está inovando. Está criando. Exatamente. Ai, que ótimo. Então, perfeito. Fica aqui, como a senhora falou e reforçou muito bem aqui na entrevista, é uma inovação no nosso Código Penal para que haja esse combate ao crime, portanto, ali, exatamente. E que não haja essas várias, né, não haja essa questão ali de obstruir de alguma forma o curso da investigação ou ali na justiça. Perfeito. Deputada delegada Ione, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.